Boa noite para todos. Meu nome é Ícaro Alves Alcântara, sou médico, meu site é icaro.med.br e hoje nós vamos conversar sobre dicas para abordar e tratar melhor o hipotireoidismo, tá certo? O meu aplicativo gratuito para celulares e tablets que ajuda você a cuidar da sua saúde é o Gerenciador Saúde Doutor Ícaro, tá certo? Vocês podem baixar digitando Ícaro na Google Play Store ou na Store. Tá bom? É gratuito. Meu Instagram e o meu YouTube, para vocês poderem me acompanhar, os vídeos e tudo. Esse vídeo deve estar no YouTube e no site depois. Meu site é o icaro.med.br e no Instagram e no YouTube eu estou como Dr. Ícaro Alves, ok? O tema de hoje, dicas para abordar e tratar melhor o hipotireoidismo. E por que a motivação desse tema? Muito simples. Eu recebo muitas perguntas sobre o tema e sugestões de live. E esse tema sempre salta pela preferência das pessoas. Todo mundo quer que se fale sobre esse tema, tá certo? Os casos de hipotireoidismo têm aumentado muito. E de cada 10 casos de hipotireoidismo, 9 são em mulheres. Como as mulheres já tendem a cuidar melhor da sua saúde, o diagnóstico acaba sendo mais nelas, mas de acordo com casuísticas mesmo internacionais, é esmagadora a preferência, entre aspas, do hipotireoidismo por ocorrer em mulheres ao invés de homens, tá? Tem muitos mitos no assunto, muitos mitos espalhados até por profissionais de saúde. Por exemplo, um dos mitos é que só quem deve lidar com hormônios, com tireoide, é endocrinologista. Eu não sou endocrinologista, eu sou homeopata com pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina. E a ortomolecular é uma estratégia reconhecida de valor em medicina pela resolução número 2004 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Ok? Qualquer médico pode prescrever hormônio, sim. Você tem que buscar muito mais que certificados na parede, você tem que buscar o expertise do, tá certo? Tem mais de 20 anos que eu estudo esse tema e outros temas em saúde para poder tratar meus pacientes e passar para vocês a minha experiência. Eu não quero ser o dono da razão, sabe? Eu acho que você tem que ter acesso a conhecimento de qualidade e formar seus próprios conceitos, estudar mesmo, tá? Para buscar o que é melhor para você. E é claro, se você tiver acesso a um bom endocrinologista que tem uma boa abordagem funcional, integrativa, holística, sabe, do paciente, é claro que um bom endocrinologista atualizado com essas qualidades e que saiba tudo que eu vou falar aqui para vocês, ele é o melhor profissional para tratar sua tireoide e suas outras glândulas. O problema é que, de acordo com o que me falam em inbox, em e-mail, pelo site, tudo, tá difícil de encontrar profissionais assim. Então eu venho aqui ter um pouco do meu tempo para poder ajudar vocês a viverem melhor e a escolherem melhor o que vocês querem para a saúde de vocês, tá bom? E outra, entenda, tratar com sucesso o hipotireoidismo é muito mais do que ficar só empurrando o T4 no paciente, aumentando doses, tá certo? E abordando só o T4 da tireoide. Vocês vão ver que tem muito mais do que isso, tá bom? Atenção, tem uma lista VIP para a comunidade geral poder ter acesso a conteúdos exclusivos meus. É essa lista que eu vou colocar o link aqui para vocês agora, tá certo? Acessem esta lista, cadastrem-se, tá bom? Que vocês vão ter acesso a conteúdo exclusivo comigo. Se você for profissional de saúde, eu criei um perfil específico para poder conversar com profissionais de saúde, temas mais técnicos, tá certo? Espero que isso ajude vocês, tá bom? Que é esse facebook.com/expertsaúde, é específico para profissionais de saúde. Se a transmissão agora estiver cortando, não se preocupe, depois ela vai estar redondinha online para vocês assistirem aqui no facebook.com/Dr. Ícaro Alves, depois de alguns dias no meu site e no YouTube também, tá bom? Bom, vamos lá para o tema então, dicas para abordar e tratar melhor o hipotireoidismo. O que é a tireoide? É uma glândula aqui logo abaixo do pomo de Adão, tá certo? Tem o formato de uma borboleta ou de um escudo. Essa glândula serve principalmente para produzir T4, que é a tiroxina, ok? A produção de T3 da tireoide é muito pequena. Por quê?
A tireoide foi feita para produzir T4 e esse T4 no corpo, mediante várias condições que eu vou falar, ser transformado em T3 por enzimas chamadas deiodinases, ok? Quem não tem tireoide, mas está tomando T4, ou tem tireoide porque ela não está funcionando direito e está tomando T4, alerta! Precisa ter uma conversão de T4, do T4 que você está tomando, adequadamente para T3 no organismo. Senão, você continua com hipotireoidismo, apesar de estar tomando T4. E lembre-se, o T4 no corpo pode ser convertido em T3, e a fração do T3 que mais nos importa é o T3 livre, ou seja, lembre-se, livre para agir nos receptores, nas células, tá? Mas o nosso organismo pode converter T4 em T3 reverso. O que o T3 reverso faz? Ele ocupa os receptores que o T3 deveria ocupar, sem função biológica conhecida. Ou seja, quem vai aumentando a dose de T4, se o organismo, por um conjunto de coisas, o cérebro vê que não tem merecimento para ter uma boa conversão de T4 em T3, boa parte desse T4 vai virar T3 reverso, entope os receptores de T3. Resultado, o seu corpo pode até com o aumento de dose de T4 produzir T3, mas esse T3 livre não vai ter onde encaixar se os receptores estiverem repletos de T3 reverso, ok? Então, entenda, para a maioria dos casos, sim, a reposição de T4 costuma ser suficiente, mas quando os sintomas de hipotireoidismo persistem, apesar de você estar usando T4, elevando a dose de T4, pode ser que você precise de reposição e, junto com isso, de otimizar a conversão de T4 em T3, através dos outros fatores que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, a função final da tireoide é que exista T3 o suficiente para o organismo trabalhar. O T3 é um dos principais estimulantes do metabolismo, que é a nossa velocidade e qualidade de funcionamento. Então, a tireoide produz pouco T3, ela produz mais T4, mas o T4 no organismo tem que ser convertido em T3 e este T3 é que vai ajustar o seu metabolismo. Ou seja, pouco adianta se entupir de T4 se esse T4 não está virando T3. Os estudos mostram isso cada vez mais, que o que importa mesmo é quanto de T3 você está obtendo através do T4 produzido pela tireoide. Ela produz um pouquinho de T3 para manter você vivo minimamente, mesmo que a conversão periférica de T4 e T3 esteja ruim. E o que é o hipotireoidismo? Hipotireoidismo é a carência de produção de T4 pela tireoide ou a carência de conversão de T4 em T3 na periferia, no cérebro, nos intestinos, nos músculos, nos rins, ok? Vários tecidos. Ou você ter T4, ter T3, mas ter T3 reverso demais, e aí o T3 não tem onde encaixar e os sintomas de hipotireoidismo continuam. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? E tratar hipotireoidismo. Não é só o endócrino, qualquer médico pode. E na prática, quem mais trata hipotireoidismo por aí são clínicos, ginecologistas, também os endócrinos, tá? Eu sou ortomolecular e homeopata, também trato. Tem muitos outros médicos de várias especialidades que estão se capacitando para tratar. Porque a quantidade de hipotireoidismo por aí está aumentando demais. Por hábitos de vida ruins, metais tóxicos, excesso de flúor, falta de outros hormônios, falta de minerais, como eu vou falar para vocês, tá bom? O que eu te sugiro é, busque profissionais que vão além de passar só T4 e sair aumentando doses, tá certo? Ou além de ficar, você tá com um diagnóstico de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, que é quando o seu sistema imunológico está atacando a sua tireoide e isso vai acabando com a produção de T4.
tá certo? Isso é outro. Mas muitos profissionais falam, a gente tem que só esperar para ver o que vai acontecer. Não, gente. Quando tem tireoidite de Hashimoto, tem que ver o estresse do paciente, equilíbrio de outros hormônios, vitamina D, que é fundamental para o equilíbrio do sistema imunológico, vitamina K2, minerais, metais tóxicos, o estilo de vida do paciente, porque tudo isso afeta a produção de T4 e afeta o sistema imunológico estar aberrantemente atacando qualquer órgão do corpo, inclusive a tireoide, podendo causar tireoidite de Hashimoto. Então, se o seu médico ele te diagnostica como Hashimoto, não te passa nada e diz, a gente tem só que aguardar, porque por enquanto não tem o que fazer. Tem sim, tudo isso que eu falei, tá certo? Quais são os sintomas de hipotireoidismo? Se você está me assistindo agora, e eu até gostaria de te pedir para compartilhar esse conteúdo, tá? Porque pode ajudar muitas outras pessoas através de esclarecimento de qualidade. Eu estudei bastante a minha carreira inteira e agora para produzir esse conteúdo para vocês. Então, compartilhe esse conhecimento, vamos espalhar o bem. E eu não sou o dono da razão. Mande as perguntas, de acordo com o meu tempo livre eu vou respondendo, que a ideia é ajudar vocês e tem muito mais sobre tireoide lá no icaro.med.br. Tá bom? Se você está me assistindo, possivelmente você tem hipotireoidismo ou você tem sintomas que você acha que são de hipotireoidismo ou conhece alguém que você quer beneficiar com hipotireoidismo. Então, gente, eu estou vendo muitas perguntas sendo enviadas. Não enviem as perguntas agora, tá bom? Eu não vou responder perguntas agora para não perder o fluxo que eu tenho que falar para vocês que é importante. Anotem, deixem as perguntas para o final, porque eu sempre fico alguns minutos ao final da transmissão para responder dúvidas pertinentes ao assunto de hoje, tá bom? Então, quais são os sintomas principais de hipotireoidismo? Cansaço. Claro que tem vários outros motivos que podem levar a esses sintomas que eu vou passar para vocês. Mas eu estou passando aqui sintomas que muito comumente podem significar hipotireoidismo, mas tem outras causas possíveis ou fatores que agravam, tá bom? Cansaço constante sem motivo aparente, constipação, tá? Porque os intestinos dependem muito de T3 para funcionar, ok? Dormir demais, dificuldade para sair da cama de manhã e sonolência durante o dia, tá certo? Isso pode ser hipotireoidismo. Tristeza ou até depressão, lembrando que entre os vários mecanismos pelos quais o hipotireoidismo pode levar a tristeza e depressão, ele afeta, o hipotireoidismo afeta a serotonina, que é um dos hormônios do prazer, da disposição, ok? E também, quando afeta a serotonina, o hipotireoidismo pode levar a irritabilidade e ansiedade, porque a pessoa é obrigada a funcionar com baixa energia, isso gera irritabilidade e ansiedade. Outro sintoma muito comum de hipotireoidismo é cabelo caindo e unha quebradiça ou nascendo com aquelas estrias, tá? E pele seca. Outra coisa é ganho rápido de peso, que pode ser por água, retenção de líquido, por gordura ou por ambos, tá certo? Frio constante ou demais, que não é uma coisa da pessoa, ou seja, já nasceu com uma tendência a sentir frio demais. É uma coisa da pessoa. Agora, uma pessoa que sente frio demais até quando os outros têm um pouco de calor ou acha que é desproporcional, isso pode ser hipotireoidismo. Queda na libido, tá? Pela falta de energia e porque o hormônio da tireoide pode afetar a produção dos hormônios, dores musculares e até aquelas fisgadas repentinas sem motivo aparente nos músculos, ok? Bradicardia, que é batimento cardíaco baixo, insuficiente para se elevar quando a pessoa precisa de um batimento cardíaco melhor. Confusão mental, lentidão, distúrbio de memória, sabe? Dificuldade de lembrar as coisas, performance cerebral lenta, pressão alta. Por quê? Porque o hipotireoidismo leva a hiperprodução de mucina, que pode levar a aumento de pressão, leva a retenção de líquido nas extremidades, o que aumenta a resistência vascular periférica, o que pode levar a aumento de pressão. Também o hipotireoidismo é uma das principais causas de elevação de colesterol e triglicerídeo, principalmente colesterol, pela queda de metabolismo. Isso pode, em alguns casos, levar a aumento de pressão, tá? Outro sintoma é o aumento no apetite e a mudança nos gostos alimentares. Aquela pessoa que começa a buscar muitos alimentos que dão energia, como carboidratos e gorduras.
Isso pode ser hipotireoidismo também, tá certo? E raramente, só em casos mais avançados, desconforto no pescoço e na garganta e até tumorações, nódulos, bócio. Por quê? Para chegar ao ponto disso incomodar a deglutição, as vias aéreas, normalmente tem que ser um nódulo muito grande, um bócio muito grande, ou algo que está infiltrando, o que não é o mais comum em casos iniciais. Então, se você tem qualquer desses sintomas que eu falei, tudo isso pode ser sintoma de hipotireoidismo, ok? Mas não estou dizendo que 100% das vezes será. Muitas vezes é o hipotireoidismo associado a outras coisas, ou várias outras coisas que, se continuarem lá, podem até levar ao hipotireoidismo. O que eu mais vejo levar a um mau funcionamento da tireoide transitório ou agravar hipotireoidismo são hábitos de vida ruins. Então, o paciente que tem hábitos de vida ruins é o paciente que ele tende a ter um desligamento, o cérebro vai desligando a tireoide porque vê que aquela pessoa com hábitos de vida ruins, ela não pode ter um metabolismo muito alto, porque senão ela vai se destruir pela falta de fornecimento de combustíveis e condições para funcionar o organismo. Então, às vezes o cérebro dá uma desligada na tireoide, tá? Justamente para você não sofrer perigo de falta de nutrientes, falta de condições para os órgãos nobres sobreviverem. Então, todas as vezes que você tiver sintomas de hipotireoidismo, a primeira coisa que você tem que corrigir são os seus hábitos de vida. Estes são neste link, o icaro.med.br, que eu acabei de botar para você. Bom, então, paciente que tem hipotireoidismo ou que está com suspeita de hipotireoidismo por alguns desses sintomas, não precisa ter todos, precisa primeiro melhorar hábitos de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, sol e vitamina D, desestressar, desintoxicar, todos os hábitos. Por quê? Pode ser isso que está levando ao seu hipotireoidismo ou a estes sintomas e você achando que é um hipotireoidismo ou um hipotireoidismo agravado. Em primeiro lugar, paciente que não faz a sua parte, não vá buscar remedinho não, porque vai arrumar uma dependência química, não está resolvendo a causa. Outra coisa que leva muito a hipotireoidismo são carências de tirosina, que é um aminoácido, das proteínas que você ingere na dieta. Então, todo paciente que tenha sintomas de hipotireoidismo precisa dar atenção às proteínas na sua dieta, ver se está digerindo bem proteínas, ver se não está abusando de omeprazol, pantoprazol, ranitidina, antiácidos em geral, que podem prejudicar a digestão de proteínas. Se a proteína não digere direito, você não obtém aminoácidos. Se você não obtém tirosina da sua dieta com proteínas, você não vai ter como sintetizar o hormônio da tireoide. Tá bom? Então dê atenção a proteínas variadas na sua dieta. Outra coisa são os minerais, como iodo, ferro, cobre, zinco, selênio. Estes minerais são fundamentais para a sua tireoide produzir T4 ou converter T4 em T3. Então, não adianta só socar T4 no paciente. Seu paciente ele tem tirosina, seu paciente tem iodo, ferro, cobre, zinco, selênio, se não para produzir T4, para poder converter T4 em T3, então a gente precisa olhar essas coisas. Outras coisas, se a leptina está alta, um paciente a insulina já está subindo ou vai subir, come carboidrato demais ou tem uma tendência a diabetes, mas em geral é paciente que come açúcar demais, amido, pão, bolo, biscoito, arroz, batata, isso pode aumentar a leptina e a leptina, dá uma desligada na sua tireoide se estiver alta ou dificulta a conversão de T4 em T3. Outra coisa, se a progesterona e a testosterona estão baixas, a sua conversão de T4 em T3 vai ficar ruim e você possivelmente vai ter sintomas de hipotireoidismo. E aí, você pode aumentar o T4 tanto que for. Não deve surtir bons efeitos para você. Então, a tireoide é uma glândula, mas entenda que ela não trabalha sozinha. A tireoide trabalha junto com as outras glândulas e os hormônios sempre atuam uns nos outros para dar equilíbrio. Então, agora você já deve estar pensando, nossa, será que meu caso de hipotireoidismo são hábitos de vida ruins? São carência de proteína na dieta e digestão e absorção adequada de proteína?
carências de minerais, carências de outros hormônios que eu não estou vendo, porque hoje em dia estão falando aí sobre o quanto alguns exames são desnecessários. Gente, quem quer avaliar direito a tireoide não pede só hormônio de tireoide, na minha opinião médica, com quase 20 anos de experiência e um monte de curso e pós-graduações, certo? Se você quer avaliar uma glândula, você precisa avaliar os outros hormônios. E se você não tem mais tireoide e está usando T4, você precisa avaliar outros hormônios para ver se a sua conversão de T4 em T3 está adequada. Porque senão, seu problema de repente não é produção de T4, é a conversão de T4 em T3, que depende de hábitos de vida, depende de minerais, depende de outra coisa, são os metais tóxicos. Tem gente que não só consome o flúor da água, aplica seu flúor regularmente, ainda escova os dentes com muita pasta, engole um monte de pasta regularmente. Gente, o flúor compete com o iodo na tireoide. E se compete, vai prejudicar a síntese de T4. Outra coisa é o excesso de pães e de produtos de panificação, ok? Isso vai ter muito bromo, o bromo compete com o iodo também, ok? Então, tem que tomar cuidado. Fora esses detalhes, tem que com chumbo, mercúrio, cádmio, berílio, antimônio, níquel, tudo isso e vários outros metais tóxicos, eles podem expulsar metais nutrientes de dentro de você. E toda vez que você estiver intoxicado por metais tóxicos, se o nível for alto, pode ter certeza que seus metais nutrientes têm dificuldade de ficar dentro de você. E aí, com deficiência de metais, você dificulta a produção de T4 pela sua tireoide ou dificulta a conversão de T4 em T3. Vai ficar com hipotireoidismo, mesmo que tome T4. Ok? Eu já expliquei. Os exames para avaliar a tireoide: TSH, T3 livre, T4 livre, tireoglobulina, anti-TPO, anti-tireoglobulina. Isso é o mínimo para avaliar a tireoide. Na minha humilde opinião, tem funcionado em consultório, ok? Mas você precisa ver progesterona, testosterona, cortisol, isso tudo é bem importante. Estradiol, seus níveis de serotonina, tá? São vários hormônios que podem afetar a produção de T4 ou a conversão de T4 em T3. Lembre-se, a tireoide não funciona sozinha. Ela precisa dos hormônios, tá? Para poder funcionar. Exames de imagem. Para que serve um exame de imagem de tireoide? Para poder pegar no começo um tumor. Uma pausa aqui, voltou, né? Olha só, o que acontece? Quando você pede o exame de imagem pode ajudar a identificar uma tireoide que está inflamada, sofrendo por tireoidite também de Hashimoto. Então a glândula está inflamada, ou uma glândula já que está de menor volume, tá certo? Atacada cronicamente, ou de maior volume, acompanhar, ver se não tem um tumor e tudo mais. Mas tem muitos nódulos e cistos que a pessoa vai desenvolver e que vão passar pela correção das outras coisas que a gente falou e que não necessariamente significam mau funcionamento da tireoide. Quero que você entenda que nódulos ou cistos na tireoide, na maioria das vezes eles estão lá, mas não vão comprometer a produção de T4 ou a conversão de T4 em T3, até porque a maior parte da conversão de T4 em T3 ocorre na periferia, fora da tireoide, ok? Qual o nível de TSH ideal? A maioria dos laboratórios brasileiros ainda diz que os níveis de TSH ideais estão abaixo de 4,78, se eu não me engano. Isso já é um avanço, era 5,5. Mas eu uso em consultório acima de 3, que é o parâmetro mais utilizado fora do Brasil. Mas tem lugares onde o ponto de corte é um TSH de 2 ou até de 1. Então, em geral, quanto mais baixo o seu TSH, mais adequado está o seu T4 e tende a estar mais adequado o T3 também. Mas o que você tem que ver é que o check-up da tireoide inclui aqueles hormônios que eu já falei, tá certo? O T3 também. Por quê?
Tem gente que fica com o T4 normal ou até alto, o TSH baixa, porque o T4 tomado ou produzido pela tireoide informa para o cérebro que está ok a produção de T4, mas a conversão de T4 em T3 continua ruim. Resultado, a pessoa vai ter um TSH baixo, vai ter um T4 de normal a alto, mas não está convertendo direito o T4 em T3. Então não dá, na minha opinião e de vários profissionais atualmente, não dá para ficar confiando só em T4 e TSH como se fosse um acompanhamento adequado de tireoide. Ok? A temperatura corporal. Bom, tem gente que fala que você pode pegar um termômetro, medir por uns 5 dias a uma semana sua temperatura ao acordar e que ela tem que estar de 36,6 para cima para que você esteja com a tireoide regulada ou com a tireoide produzindo T4 e essa conversão de T4 em T3 adequada na periferia. Veja bem, esse exame com o termômetro que você pode fazer em casa ajuda, mas ele não é absoluto, ok? Para você ter certeza de que o T4 está sendo convertido adequadamente em T3 e que a sua tireoide está boa. Por quê? Serotonina afeta um pouco isso. Se você dormiu agasalhado demais, de repente, se tem algum distúrbio climático, isso também pode, em algumas pessoas, afetar. Mas, em geral, se a sua temperatura corporal de manhã está acima de 36,6, incluindo 36,6 para cima, em geral, sua tireoide está ajustada. Ok? Bom, e aí? Tá gostando da live? Das explicações? Então, eu queria que você compartilhasse o vídeo para a gente ajudar mais gente. E lembrando que, para leigos, né, para quem não é profissional de saúde, esse link aqui, ele ajuda, essa lista VIP, você a acompanhar conteúdo meu específico para quem não é profissional de saúde. E esse Expert Saúde é para profissionais de saúde que queiram ter mais contato comigo e com materiais que possam ajudar, tá bom? Agora, o que eu tinha para falar para vocês sobre tireoide era isso, tá certo? Os fatores que interferem na conversão de T4 já falei, tá certo? Já falei para vocês que não é só VT4 e TSH, ok? Então, agora eu fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. Lembrando que lá no meu site, se você buscar no icaro.med.br hipotireoidismo, você vai ter acesso a um monte de material lá, tem artigos sobre isso e esse vídeo vai estar depois também, tá bom? Então, tudo que eu falei, ou melhor, quase tudo, serve também para quem não tem tireoide. Ou seja, você vai ter que prestar atenção nos que ajudam você a converter T4 em T3, que é hábitos saudáveis de vida, equilíbrio de proteínas e aminoácidos na dieta, bom aporte de minerais, outros hormônios, metais tóxicos, tá? Exames adequados. Então, mesmo quem não tem tireoide e está usando T4, precisa prestar atenção nisso e ser bem acompanhado do ponto de vista de exames e tudo mais. Ok? Então, boa parte do que eu falei aqui serve para quem não tem tireoide e está tomando T4 também. Ok? Mais dúvidas, gente? Estou à disposição. Tenho quase todos os sintomas, mas acredito que devo mudar os hábitos. Exatamente, Fátima. Esse é o principal. As causas de manipulação pode doer o estômago? Sim, Rosa. Depende do material da cápsula. Isso aí pode causar irritação em alguns estômagos. Ok? Elice, ensinar médicos é complicado. Nem todos querem aprender. Castanha do Pará realmente é bom para regular a tireoide? Se o problema for falta de selênio, sim. O exame da tireoide é imprescindível sempre em TH? Não entendi a pergunta. Memória ruim. Se passou por endócrinos e nenhum quis passar o remédio, talvez você precise de algum que saiba de outra abordagem. Tem como tratar tireoide só com vitaminas, minerais, Lugol e não tomar hormônio? Depende do problema. Se a falta for isso. Só realmente sim, porque por vários mecanismos ela interfere com a saúde da tireoide. Quer saber se um dia é possível não tomar mais medicação para hipo? É possível, depende da causa base. Meu médico diz que a alimentação não influi em nada na tireoide. O que fazer? Ele está errado. Em muitos casos influencia sim. A tireoide sem funcionar pode engordar? Sim. Um dos sintomas que eu falei no começo dessa live, eu sugiro que você reassista a live, eu falei lá, pode engordar sim.
Tenho hipo há alguns anos, meu médico nunca pediu ultrassom. Devo pedir mesmo assim? Sim, a ver outra tireoide. Tireoidite de Hashimoto. Elaine, eu já falei da tireoidite de Hashimoto no começo dessa live. Sugiro que você reassista, tá bom? Ultrassom de tireoide com Doppler é um excelente exame para avaliar a tireoide do ponto de vista de imagem. Doutor, e como faço se as cápsulas doem no estômago? Teria como trocar? É claro, Rose, é só você falar com seu médico ou com a farmácia de manipulação e pedir a manipulação em outro tipo de cápsula. Rafael, o Lugol ajuda? Ajuda, quando o problema é carência de iodo. Tem que medir urinário, sanguíneo, no sangue, na pele. Acabei de responder sobre o Lugol, Isadir. Daniela Tigre, glúten realmente atrapalha para quem tem hipotireoidismo de Hashimoto? Sim. O glúten é um grande desligador da tireoide. Ele atrapalha o funcionamento da tireoide e pode causar ou agravar tireoidite de Hashimoto. Ok? Marli Regina, tomei Lugol e engordei. Desculpa, nunca ouvi falar disso. Pode ter acontecido com você, mas nunca ouvi falar disso. Tá bom? Quando o Lugol é bem indicado, nunca vi ele engordar. Tá certo? O que mais, gente, de dúvidas? Se eu comer apenas um carboidrato já dá tremedeira, o que faço? Assista a minha live que está no site sobre carboidratos para você ver detalhes sobre isso, tá bom? Exame de ultrassom é imprescindível em tireoidite Hashimoto? Sim, é imprescindível o acompanhamento com ultrassom e com Doppler periódico. Talvez não anual, talvez a cada 2 anos, mas é imprescindível sim. Na minha opinião, vocês estão assistindo a minha opinião, eu não sou o dono da verdade. De repente o seu médico não pensa assim. Tireoidite realmente é crônica? Nem sempre. Várias tireoidites não são crônicas. Se você tratar as causas base, elas regridem. Como posso descobrir se tenho hipotireoidismo? Vitor, eu falei disso no começo da live. Eu sugiro que você reassista a live. Assim que eu desligar, ela vai estar disponível para assistir desde o começo. Minha temperatura de manhã é 35,6. Tenho hipo, não sei como melhorar. Gláucia, reassista a live que eu falei tudo que pode ajudar a melhorar em toda a live. Tá bom? Para que serve o anti-TPO? É um anticorpo, anti um dos produtos da tireoide, para ver se você tem uma tireoidite Hashimoto. Doutor, tenho muito frio, pode ser a tireoide? Como eu falei na live, sim, tá certo? Entrou na menopausa e irmã teve câncer. É perigoso fazer reposição? Senhora, reposição hormonal e modulação hormonal são outra live. A senhora pode buscar no icaro.med.br sobre modulação hormonal, tá bom? Quem tem amálgamas pode tomar Lugol? Normalmente sim, que sua amálgama libera um monte de... Senhora, somente o TSH autodiagnostica hipotireoidismo? Tatiana, eu falei disso nessa live também, sugiro que reassista. Não é ideal acompanhar só por T4 e TSH, tá bom? Brócolis e soja não são recomendados para quem tem hipotireoidismo? Não, tem formas de preparo que dá para usar. Ácido úrico elevado tem alguma relação com o hipotireoidismo? Pode ter a ver. Ácido úrico elevado pode significar excesso de produtos de ácido úrico e que podem afetar a tireoide. Na falta do Lugol, quantas gotas é suficiente? Isadir, me desculpe, eu não posso passar doses aqui, porque eu não acompanho o caso da maioria de vocês e o Conselho Federal de Medicina pede para não passar dosagens para pacientes que não acompanhamos. Descobri que não tem um lado da tireoide, ele pode crescer de novo? Raramente, nunca ouvi falar. Karine, eu tenho hipotireoidismo e minha filha de 10 anos também. Quais são as consequências dessa doença para a criança? Atraso de crescimento e todas as outras que eu falei no começo dessa live, você pode ver lá, tá bom? Todas as mulheres da minha família têm hipo, né? Como acompanhá-las? Do mesmo jeito que eu falei no começo dessa live e a necessidade de exames com frequência? Recomendo. Doutor, recentemente meu TSH deu 100, tá? Eu não sei qual laboratório que você usou, tá certo? E captopril para aumento de pressão. Toma ou não? Eu sugiro você corrigir os hábitos de vida e demais coisas que eu falei e usar remédio só se tiver uma situação de urgência, porque pode ser que corrigindo as outras coisas, isso corrija, mas eu não estou te acompanhando para ter certeza. Tenho hipo, mas não tenho sonolência. Então, e sim, insônia. Sim, insônia também pode ser um problema de hipotireoidismo. Como assisto a gravação deste vídeo? Rodrigo, assim que eu clicar em concluir aqui, espere alguns minutos e o vídeo estará integralmente online à disposição de vocês para que vocês possam assisti-lo na íntegra. E vai estar no meu site e no YouTube depois também. Tá bom?
Eu sugiro que todo mundo reassista o vídeo, tá? Para poder tirar as dúvidas. Várias das dúvidas de vocês eu abordei durante essa live e eu tenho certeza que vai ter muito esclarecimento para vocês lá. Sal rosa pode mesmo ajudar a melhorar a reposição dos minerais do corpo? Sim, pode ajudar. Uso crônico, não é uma vez ou outra. Tá bom? Doutor Ícaro, posso estar com os exames todos controlados e mesmo assim sentir todos os sintomas? Raramente. Agora tem que ver que todos os exames são esses. Se você está avaliando tudo isso que eu falei, raríssimo, porque na maioria das vezes os sintomas vão estar associados à carência de uma coisa que eu falei, ou metais tóxicos em excesso, alguns outros em excesso. Hipotireoidismo aumenta a creatina, eu saiba não. Diretamente não. Ok? Gente, foi um prazer conversar com vocês. Fiquem com Deus, compartilhem essa live que eu acho que deve ajudar muita gente a viver melhor e a olhar melhor seus problemas de tireoide. Um grande abraço, que Deus esteja sempre com vocês, com todos nós. Um abraço.